Bom dia a todos, como vão? Um ótimo sábado. Dando continuidade ao Breast Meet, agora temos a sessão de tumor board, a sessão clínica de casos de potenciais de escalonamento. Aqui na sessão clínica nós temos conosco o Dr. George Hale, da Alemanha, cirurgião de mama e um dos precursores e médicos da fronteira no tratamento, no desenvolvimento de pesquisas em termos de descalonamento. Doutora Julia Kempis, do Hospital de Ribera, radiologista da Espanha. Doutor Dário Misler, que vai, junto comigo, apresentar casos específicos de descalonamento, radiologista da Argentina. Doutora Paola Artung, patologista do Laboratório Análise de Belo Horizonte, Dr. Flávio Brandão, oncologista do Grupo Oncoclínicas em Belo Horizonte, e Dr. Flávio Alexandre Alvim, radio-oncologista do Grupo Horizonte em Belo Horizonte. Vamos direto aos casos para termos tempo de discussão. Bom, paciente de 37 anos, moradora em São Joaquim de Bicas, que é uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Ela queixava de um nódulo na mama esquerda. Ela tinha um filho, né? Tem um filho, menstruações normais, se usava contraceptivo. Nenhuma família nenhuma história de familiar de câncer. No exame clínico, ela tinha um tumor T3, um nódulo de aproximadamente 6 centímetros, com uma axila N1 clinicamente. E foi realizado, então, mamografia, tomossíntese e ultrassom. Esse é o resultado inicial dos exames dela. Doutora Júlia, como você vê esses exames em relação ao real estadiamento, ao real tamanho do tumor nessa mama? Well, in this case, we can see a 2D image together with a tomosynthesis image of the corresponding view. The first is a mediolateral oblique view, and the second set of images to the right are craniocaudal views of a 2D and a tomosynthesis, that is a 3D image, in which we can see a very extensive area of microcalcifications. And I believe, although you can't see it very well here, there must be a very large underlying mass, because these areas of microcalcifications normally indicate a large tumor, an underlying large tumor. A tomossíntese já dá uma ideia dessa massa para nós, doutora Júlia? Well, maybe, yeah, maybe. This is you have to take into account that this is a very dense breast. So yes, in the upper outer quadrant, you might see in the MLO, so to speak, a speculated mass, but it's not really very clear. And I think this is due to the fact that the breast is really, really dense. I mean, you cannot really see the difference between a lesion in the upper quadrants of the breast or the lower quadrants of the breast, due to the fact that it's a very dense breast. So I think here functional imaging, that is with contrast, would help very much. E, obviamente, essa paciente está indicada uma propedêutica diagnóstica. E a propedêutica diagnóstica inicial, a senhora pediria qual tipo de exame inicialmente, em termos de... Of course, the initial exam should be a breast ultrasound plus
an axillary ultrasound in order to see if there are any axillary lymph nodes involved. Ok. Então, seguindo o caminho que a doutora Júlia colocou, no ultrassom, o paciente tinha essa imagem, vários nódulos e massas que a gente pode ver com as calcificações. E a gente percebi uma distorção de 65 milímetros e 3 linfonodos. Doutora Júlia, como é que se avalia esses linfonodos e essas imagens com calcificações a ultrassom? The lymph nodes, we normally assess them taking into account the thickness of the cortex. Whenever it is thicker or larger than 3 millimeters, it becomes automatically suspicious. Other signs of suspicious lymph nodes would be a node in the cortex or the complete substitution of the hilum or the fatty hilum, which can be here, by an hypoechoic mass. Those would be signs that would direct us to taking a sample, a biopsy sample. Normally what we do at our institution, if the lymph node is really clearly metastatic, we just use fine needle aspiration biopsy. But if there are any doubts, we use core needle biopsy with a 14 gauge needle. In this case, I would say yes, that the lymph node in the upper outer quadrant is really suspicious. And I guess the other one below is a little bit suspicious too, because it doesn't show, but it looks like it measures more, and it's an eccentric node in the lymph node or nodule in the lymph node thicker than 3 millimeters. And then you can see in the breast, you can see the index cancer, which suspected was not that big. I mean, you couldn't really see it very well in tomosynthesis because it is not that big. So I would say that this would be an invasive cancer with accompanying DCIS, extensive DCIS. But sometimes it happens that as I said before, in very dense breasts, it's really difficult to see the underlying cancer with tomo or even ultrasound as well. Então, nós seguimos com a core-biópsia da mama e com a punção por agulha fina e a citologia oncótica da axila, né? Paola, você quer falar um pouquinho para a gente sobre a core-biópsia e sobre a sua experiência? A gente sempre faz PAF, né, lá no nosso grupo, e como isso, eu sei que vocês são muito bons de citologia lá, na análise, seu pai também. Isso, aí a gente tem aqui no canto direito, né, a gente tem a aspiração para agulha fina do linfonodo. A gente vê o fundo cheio de linfócito, um pouco hemorrágico, e esse agrupamento tridimensional dessas células, que se a gente fosse maior aumento, a gente ia ver que são células com núcleos aumentados, com membrana nuclear irregular, núcleo proeminente, né, compatíveis então com metástase de carcinoma. E aqui na core, a gente vê essas estruturas acinadas distendidas, né? Muitas vezes células isoladas aqui no canto inferior esquerdo, células atípicas, que a gente, acho que todo mundo até que é leigo consegue ver que isso aí não é normal, né? Essas células horrorosas, com cada núcleo de um jeito, um núcleo mais escurinho, que a gente chama de hipercromático, até uns foquinhos de necrose, como a gente pode ver nessa imagem do canto esquerdo acima, no centro dessa glândulinha dilatada, a gente tem uma necrose, a reação desmoplásica que o tumor ele costuma dar, que é isso que a gente vê essa fibrose em volta ao redor dessas células tumorais. Aí quando a gente passa para imuno, que é muito importante nesses casos, né? Hoje em dia a gente não faz nada sem o painel imunohistoquímico desses tumores. A gente vê que o receptor de estrógeno não fez a marcação, lembrando que a marcação do estrógeno ela é nuclear. O HER2, nesse caso, a gente vê o quê? Uma marcação forte e completa da membrana. Então, quando essa marcação forte e completa da membrana é vista em mais de 10% do tumor, né, a gente chama isso de HER2 positivo ou HER2 3+. E um KI67 aqui
que eu não lembro, Henrique, qual que era que deu o percentual, porque aqui nessa eu não consigo falar só olhando uma foto da neoplasia. O CAI era baixo ou era alto? É moderado, né? 20%, 25%. Então já tem um índice de proliferativo, né, que a gente avalia a proliferação do tumor com essa marcação também nuclear, vamos dizer assim, moderado. Então, esse aqui que a gente tem nessas imagens que a gente mostrou. Então, a cobiópsia deu um carcinoma invasivo, sem outras especificações, grau nuclear 2, grau histológico 2, HER2 puro, com KI67, 10%, viu, Paula? Desculpe, 10%. A punção por agulha fina confirmou a metástase axilar. Ela ficou como um estadiamento T3N1, e aí foi para quimioterapia neoadjuvante. Assim, terminando de explorar a doutora Júlia, você esperava, é compatível, doutora Júlia, esse tumor HER2 puro com a imagem que a gente está vendo e a clínica? E você considera ele compatível? Yes, it does. Yes, because there's a lot of accompanying microcalcifications which characteristically go together with HER2 positive, in this case, HER2 pure tumors. But yes, I would say there's definitely a concordance. I'm really curious about the 10% Ki67. Normally these tumors are more aggressive, Sim. but still, yes, there is a radiopathological concordance here. Então, assim, doutor Flávio, essa paciente é para QT neoadjuvante? Você indicaria para esse caso? Sem dúvida nenhuma, né? Hoje em dia a gente sabe que tumores acima de T2, a partir de T2, eles têm indicação de quimioterapia neoadjuvante, uma alta chance de resposta patológica completa, com o esquema com duplo bloqueio, e a gente pode selecionar melhor os pacientes que a gente vai escalonar o tratamento quando não tiverem uma boa resposta e descalonar também quando tiverem uma resposta completa, né? Acho que a questão aqui que fica na dúvida é de qual esquema usar. A gente já sabe que o antracíclico não tem benefício nessa população, a gente consegue excelentes respostas eliminando o antracíclico, diminuindo o risco de cardiotoxicidade, e a gente está caminhando para selecionar melhor a quantidade de ciclos a depender da resposta, né? Eu acho que isso ainda é um assunto em debate, em discussão. A gente precisa de estudos, né, de fase 3 mais robustos, mas com certeza é o caminho. E o TCHP seria um bom esquema, você faria? Duplo bloqueio? Eu acho que o TCHP é o feijão com arroz, né? É o que a gente tem feito, assim, talvez seja o que tenha os dados mais robustos, né? Existem os esquemas do Trem-2 também, que é com carboplatina e paclitaxel, uma dificuldade de você fazer semanalmente. Às vezes é mais difícil para o paciente. Eu acho que é uma opção. Eu tenho usado o esquema com cabitaxol também. Acho que depende um pouco do perfil de cada paciente, mas o TCHP talvez seja o mais consolidado, né? O que a maioria dos oncologistas usam. Uma vez que ela vai para quimioterapia neoadjuvante, doutora Hale, doutora Júlia e doutor Flávio, ela precisa de um teste funcional? E qual seria o teste funcional na instituição de vocês? Imagem funcional. So I'm not sure who's going to start, so I start now. When I saw the pictures and we had this ultrasound, quite small lesion with extensive microcalcification, you call him T3 now. I'm not convinced about this at the moment, but functional testing, either it is contrast enhanced mammography or it's MRI. I think these are both modalities what are working well. I think we have more data on MRI in this field. This would be interesting to really have a better idea of the extent of the invasive cancer, because this is what's interesting for especially also for response assessment then,
Is it what is sometimes the case in HER2-positive disease, that there's a small or some small invasive targets or invasive lesions and a large extensive in situ component nearby? So that would be the question for either contrast enhanced mammography, or I would prefer MRI. I agree with Dr. Heil, because we also perform MRI for breast cancer staging in all of our breast cancer patients, although in most of them we also perform CEM, contrast enhanced mammography, because for every BI-RADS4 lesion or recalls from the screening, we do CEM upfront in order to see what's going on. If we see additional lesions on the very same day we see the patient, we target not only the index cancer, but also the additional lesions. And then MRI is the final test for most of our patients, because it gives you, as Dr. Heil says, the exact extension. And if it's a cancer that is extensive as this one, it's a good thing that it doesn't extend more posteriorly. But as you know, many cancers in young patients and very dense breasts have a posterior extension, which sometimes can be a limitation for contrast enhanced mammography. Plus, on the other side, contrast enhanced mammography and microcalcifications, it does depict the enhancement, but not as well, in my opinion, as MRI. And another advantage of performing MRI would be that now we perform ultra-fast imaging, which gives you the exact extension of the tumor before the background parenchymal enhancement kicks in, so to speak. So in the very early images, like 10 seconds, even 12, 15 seconds after we inject the contrast, we launch the ultra-fast imaging with high spatial resolution, and it gives us the exact extension of the disease and other additional foci. So it's also useful to characterize additional lesions. So, but as we all know, in many patients will have claustrophobia, will have pacemakers, will have metallic implants, will have also implants, breast implants, and those are limitations in order to perform MRI. So yes, I think CEM is a valid alternative for MRI, but if you have MRI, the more the better, I would say. Essa paciente, ela está num protocolo de pesquisa da nossa instituição, então a gente está realizando a mamografia contrastada nesses casos. E aí a gente fez a contrastada, estimou uma lesão, como vocês estão vendo, com realce, em torno de 11 centímetros, né? No quadrante supralateral. E aí ela teve uma resposta clínica completa na mama e na axila. E apresentou uma resposta completa, funcional, na mamografia contrastada e calcificações residuais. Então, esse é o caso dela. Vocês veem a paciente pré-quimioterapia, pós-quimioterapia, o clipe no linfonodo, a região ainda mantendo as calcificações, mas aquela distorção tinha acabado. E essa imagem funcional. Dr. Heil, doutora Júlia, e agora? Ela continua candidata a uma mastectomia ou pode ir para uma cirurgia conservadora, ou ainda pode ser uma excelente respondedora e ter a cirurgia omitida? I can talk about the sensitivity of CEM after neoadjuvant chemotherapy. It is not bad. It is good. But I can also say that it is much, much better in HER2 positive and triple negative cancer. So that's when, if we say complete pathological response, chances are
that it's going to be not complete pathological, but complete radiological response, chances are that it's going to be complete. But if we're dealing here with luminal cancers, be it luminal with HER2 negative or luminal with HER2 positive cancers, we have to be very wary that we're going to have false negatives. So this is, I think, it's a major problem, the microcalcifications after, but if you do have a functional technique that is telling you there's a complete radiological response and the initial cancer was HER2 positive, non-luminal or triple negative, then you're, so to speak, on the safe side. There's a very interesting paper that I just saw, and it's in I think it's going to be published soon in San Antonio, with more than 500 patients with microcalcifications after neoadjuvant chemo, and it confirms what I'm just saying. I mean, that's lots of patients. I don't know of any other work with more than 500, and yes, I think that you would be on the safe side here if you assumed complete pathological response after contrast-enhanced imaging. Doutor Hale, e a questão das calcificações residuais, elas te deixam confortável? É possível um tratamento conservador? Yeah, that is really a huge question, because it's true that the contrast-enhanced mammography or MRI, there's quite good evidence that if everything disappeared in functional imaging, the risk of at least invasive disease is low, very low, false negative rate below 5%. But for the in situ component, the data is not as convincing as for the invasive one. And if we aim for local control, in situ cancers are important too. They're not as important, or residual in situ cancer is important for local control. And what we need to assume in this special case, that the risk of having residual in situ cancer in this breast somewhere or at different places, 1, 2, 3 millimeters, is about, I would say, 20%. And the question is, if these small foci of in situ component, if they are there, are controlled by radiation or further systemic treatment or whatever. This is a question nobody can answer. There's no data on this today. So coming to your question of what about conservative treatment, I would say from a therapeutic point of view, yes, do a representative conservative excision, and if the pathologist within a mass of calcification doesn't see any in situ cancer, I think it is fair not to do anything else. And if he sees residual in situ cancer, I believe, especially in a young woman, a mastectomy is the right form of surgery. This is probably what I would answer in this case. Ok, no Brasil é extremamente comum a síndrome, não é extremamente comum, porque não é comum, mas é a terceira síndrome genética de câncer de mama no Brasil, é o Li-Fraumeni, que é comum ter o HER2. Nós fizemos um painel genético, ela é negativa para síndromes genéticas de câncer, então é possível um tratamento conservador. E foi o que nós fizemos. A gente fez, então, uma setorectomia com sentinela e UTAD, como vocês estão vendo no linfonodo, e tivemos uma resposta completa
na mama, na axila, de 0,5 linfonodos, e aproveitamos e fizemos uma oncoplastia. Fizemos um setor bem generoso, com a retirada de todas as calcificações, o clipe do linfonodo, e esse foi o resultado estético. Aqui, já após radioterapia, eu abro para o Alexandre e para o Flávio comentar aí a sequência do tratamento e a importância de juntar todo o nosso arsenal para poder dar a um paciente um tratamento digno de uma mulher jovem que saiu com um resultado quase que uma cirurgia estética. Flávio, pode começar. Alexandre Alvim, pode começar. Vai lá, Ainda Alexandre. podemos falar ainda da radioterapia da axila, né, Alexandre? Se você vale a É, pena negativo, antes ou pós-quimioterapia. você quer começar, Flávio? Acho que fica um pouco Pode mais. começar, Alexandre, pode começar. Hoje a gente tem uma gama de estudo, né, para descalonamento de tratamento, mas eu acho que são estudos mais geradores de hipótese do que definidores de conduta, né? São estudos muito pequenos, com um follow-up ainda muito curto. E para uma paciente dessa, ela se enquadra, não se enquadraria no B51 pela idade, né? Faz parte de 40 anos de idade, ela tem 37, mas acho que é uma formalidade que dá para a gente omitir uma resposta tão boa. Eu, na minha prática, eu tenho omitido o tratamento de axila dessas pacientes. A gente sabe que a radiação de axila não melhora o prognóstico. A gente tem os dados do B04 aí com falha de próximo de 20%, não mudou em nada na sobrevida global dessas pacientes. Então, para ela, eu trato de seguir só com tratamento da mama mesmo, sem tratamento axilar, tá? Acho que ela está muito bem tratada. Talvez no futuro a gente comece a omitir realmente nessas pacientes, mesmo com pós-cirurgia conservadora, mas ainda a literatura é muito escassa, o tempo de segmento é muito curto, é uma paciente muito jovem. Então, para mim, eu faria uma radioterapia com vemática, que eu tenho feito com mais frequência. O paciente com mama esquerda tem feito com gradient inspiratório, isso reduz muito a toxicidade cardíaca. E o uso de vemática, deixando o fecho mais modulado, a taxa de complicação estética cai bastante. A gente, reduz muito a área de os pontos quentes é de 7%, 5%. E isso tem um resultado estético muito melhor para paciente tão jovem. Flávio? Essa paciente, então, teve uma resposta patológica completa, né? Ela não tem indicação de escalonamento do tratamento com o TDM1, né? É um prognóstico excelente. Na nossa instituição, a gente costuma continuar o duplo bloqueio pelo fato dela ter a axila comprometida inicialmente confirmada histologicamente, né? Eu acho que esse é um ponto de debate, porque os dados de benefício do pertuzumab adjuvante, eles vieram do estudo Affinity, é um benefício relativamente pequeno, e todas as pacientes tinham feito quimioterapia adjuvante, né? A gente não tem dado em pacientes que fizeram neoadjuvância e tiveram resposta patológica completa. Então, talvez o benefício de continuar o pertuzumab não seja tão grande assim. Como a gente não tem o dado, a gente acaba indicando para essas pacientes. Naquelas pacientes que eram inicialmente linfonodo negativo, com certeza a gente não vai indicar o duplo bloqueio, vai indicar só o trastuzumab adjuvante até completar um ano. Ok. Doutor Daniel, pode agora, vamos deixar para os seus casos. Acho que é isso. Agradecer o meu time, toda a equipe. Com vocês agora, doutor Daniel Misler, com biópsias pós-quimioterapia. Bueno, ¿você ven perfecto? ¿Ven la pantalla bien? Sim? Ok. Muchas gracias, Enrique. Ok. Ok. ¿Ahora? ¿Ahora? Ok. Un segundo. Ok. Y entonces, vamos aquí. Y, ah, ahora sí. Bueno, muchas gracias, Enrique.
Yo voy a presentar dos casos si tenemos tiempo. Estas también son pacientes que fueron a quimioterapia neoadyuvante. Comenzamos con la primera. Yo trabajo en un centro oncológico en Argentina, en Buenos Aires, el Instituto Alexander Fleming. Y bueno, les voy a contar entonces este caso. Esta es una mujer de 46 años premenopáusica, con nódulo palpable en la mama izquierda. La paciente le realizamos una ecografía, donde ahí tenemos la imagen, un nódulo en cuadrante superexterno de la mama izquierda, de 39 por 20 milímetros, y una ecografía axilar, donde se ve un ganglio con engrosamiento cortical difuso en nivel 1 del mismo lugar. La paciente traía una mamografía, pero porque venía de otro centro, con lo cual esa mamografía no la tengo, por eso no se las puedo mostrar. Entonces efectuamos la biopsia core de la mama con aguja 14G guiado por ecografía, y también hacemos la biopsia core de la axila guiados por ecografía. La histología entonces fue un carcinoma ductal infiltrante NOS, grado 2, receptores estrógenos 85, progesterona 80, HER2 positivo, un Ki67 de 20% y la axila una metástasis de carcinoma de origen mamario. En el contexto de una enfermedad HER2, entonces, no sé si Enrique quiere preguntar o pregunto yo, es un nódulo, vamos a mostrar atrás, que tenía aproximadamente 40 milímetros, es un T2N1, entonces lo mismo, ¿no? ¿Qué haríamos con esta paciente? No sé se alguém quiere contestar. O Henrique, tá mudo o seu microfone, mas eu acho que nesse momento a gente pensa de novo no tratamento neoadjuvante, né? É uma paciente com HER2 positivo, a diferença em relação ao caso anterior é que ela tem receptores hormonais positivos, né? Também, mas o esquema pode ser provavelmente o mesmo, né? O TCHP, você pode questionar de fazer o esquema do TREN2 também, TREN3, mas com certeza ela precisa de quimioterapia neoadjuvante, associada a duplo bloqueio. Bueno, And we exactamente lo should mismo. also Nosotros, perform an MRI, I guess, in order to stage the patient and see if there are any other contralateral lesions or more lesions in the rest of the breast. And of course, I guess you put a clip inside in both lesions. If she has less than 3 nodes, she is amenable to targeted axillary dissection. So we should also clip one of the lymph nodes, the lowest level lymph node, I guess. perfecto, sí, es lo que hicimos. Nosotros como método funcional utilizamos la resonancia magnética. Nos parece, como dijo la doctora Julia, que para estos pacientes idealmente uno utiliza la resonancia magnética para estratificar. Y acá vemos entonces que se observa el realce nodular heterogéneo de forma irregular, márgenes no circunscriptos de 37 por 37 por 27, con un volumen aproximado de 10.9 centímetros cúbicos, y el ganglio axilar que habíamos biopsiado. En esta paciente también se le pidió un PET, que no mostró absolutamente ningún hallazgo adicional a lo ya conocido. No es lo habitual que se pida PET a este tipo de pacientes. Yo no sé si en Brasil o en España se le pide a todos los pacientes PET. En esta paciente no quedó claro el por qué su médico le pidió previamente un PET. ¿En alguno de ustedes hacen PET previo a comenzar la neoadjuvancia? ¿En qué casos sí? ¿En qué casos no? Flávio, Hale, Dr. Hale. A gente geralmente não pede o PET scan, geralmente a gente faz o estadiamento com tomografias mesmo, tá? Eu acho que o PET é interessante a gente comentar sobre o estudo Fergen,
né? Eu acho que é um estudo que não está não tá bem embasado ainda, a gente precisa de um estudo fase 3, mas através da resposta precoce vista pelo PET em pacientes que fizeram só o duplo bloqueio sem a quimioterapia, a gente consegue evitar a quimioterapia em mais ou menos 30% dos pacientes que vão ter a resposta completa só com o duplo bloqueio, né? Então, eu acho que talvez seja uma estratégia interessante no futuro, mas ela ainda precisa de ser melhor estudada em estudo fase 3. Então, isso não é a nossa prática, por causa disso, a gente geralmente não pede o PET scan para o estagiamento. Geralmente a gente faz com as tomografias e a ressonância para avaliar a mama. Muy Eu bien. tenho uma Nosotros pergunta, doutor Rei. Na Alemanha, como que vocês fazem? Existem estudos de custo-efetividade que mostram que fazer um PET é mais barato do que ficar fazendo as ressonâncias e as tomografias. Então, na verdade, a gente está gastando mais, porque você faz uma tomografia ou uma ressonância e isso dá dúvida e acaba parando no PET. Então, tem estudos mostrando que para estágio 3, né, Flávio? Talvez fazer um PET é mais barato. Yeah, that's true, and it's a very good example for that science is not always policy informing. So in Germany, you do PET-CT in a very small patient group. And this is also a problem because we do not have as much PET-CT possibilities, and doctors who can really well read those things. This is also true for our country. So I think in Europe, as far as I know my colleagues that we use PET-CT very, very seldom. At our institutions, we use PET-CT. We do have one in one of our hospitals, and we use it to stage every patient that is in a stage B, 2B of breast cancer or higher, not less than that. That means tumor up to from 2 to 5 centimeters and more than 3 lymph nodes. Sorry, 1 to 3 lymph nodes. So in this case, in our country, it would have been indicated, at least at our institutions. But as Dr. Heil says, not all institutions have PET-CT directly available. Na nossa instituição, a gente tem o PET-CT, mas a gente tem um problema regulatório no Brasil que ele é autorizado somente quando você tem uma lesão duvidosa na tomografia. Então, se a gente pedir um PET-CT imediatamente para o estadiamento, a gente corre um grande risco de ser negado pela operadora. Então, geralmente a gente faz o estadiamento com a tomografia e pede o PET quando tem alguma lesão duvidosa. Perfecto. Bueno, le hicimos la marcación del tumor con un clip y nosotros en nuestro medio, por decisión de los cirujanos mastólogos, ellos prefieren que marquemos los ganglios con carbón. Así que nosotros marcamos el nódulo con clip y el ganglio axilar con carbón. Y eso fue lo que hicimos en estas imágenes. Acá se ven el control del clip que hicimos con mamografía previa a la neoadjuvancia, que se ven también microcalcificaciones en la zona donde está el clip. El tratamiento, como dijo el oncólogo, es el que se hizo de TSHP. No sé si quieren comentar, oncólogo, si hacen alguna diferencia con nuestros oncólogos o es muy similar. Acho que nós já discutimos no outro caso, né, Flávio? Sim. Aí a questão que tem o PEC Sí, figurativo. perfecto. Né, Podemos avanzar. Não, tudo bem, pode prosseguir. Bueno, esta es la resonancia post-neoadjuvancia, donde vemos solo el artefacto del clip metálico, que se ve ahí como un vacío de señal, y no hay evidencia de realce con criterio de sospecha,
para nosotros es una respuesta completa por imágenes. Este tipo de pacientes excelentemente respondedoras, nosotros le ofrecemos ingresar a un protocolo donde le hacemos la biopsia con técnica de vacío para evaluar el área del clip y el área rodeante al clip para ver si tiene respuesta o no tiene respuesta patológica completa con la biopsia comparado con la cirugía. Y esta es una de estas pacientes donde también vemos que el ganglio ha disminuido marcadamente de tamaño y no hay otras imágenes ganglionares de sospecha. Y con una aguja de vacío 8G, lo que hicimos fue tomar más de 4 gramos, que es lo que se indica habitualmente, son 16 muestras, que equivalen aproximadamente con esta aguja a 5 gramos de tejido. Removemos el clip, como se ve en la imagen inferior izquierda, y le colocamos otro clip nuevo en el área donde habíamos biopsiado. Esta es la histología de la biopsia. No sé si el patólogo quiere hablar sobre esto. Posso falar aqui, ó, tá? A imagem não está tão nítida, mas o que a gente tem é o leito tumoral, né? A gente vê os sinais de resposta ali da mama à quimioterapia neoadjuvante, que é essa fibrose associada a uma neoformação vascular, o infiltrado inflamatório, às vezes a gente tem enxócitos espumosos e microcalcificações, a gente tem as calcificações ali do estrômago. A imagem não está muito nítida, mas eu acho que é isso que está mostrando. Paola, então é uma amostra representativa. Isso. No caso de biópsia a vácuo, a gente vai saber se representou o leito tumoral ou não, visualizando ele. Então, vai estar representativa quando a gente tem esses achados. Então, doutor Rei, uma amostra representativa, uma agulha 8G, 5 gramas, para esse caso, só não me engano, Daniel, ele é HER2 positivo, mas ele é hormonal positivo também? Ou só HER2 puro? Não, é triple positivo. Triplo positivo. Então, qual a sua expectativa, doutor Raio, dessa resposta, ausência tumoral na biópsia, realmente representar uma resposta patológica completa? É claro que nós guardamos isso para você. É lógico que a gente tinha guardado esse caso para te perguntar. E também para a doutora Júlia. Yeah, that's a very interesting case because the upfront probability of a pathologic complete response in these triple positive cancers is not 60%. It's perhaps 30 to 40%, especially in the nodal positive group. So, but you removed with the HG needle 16 cores. So this is quite a lot. It's a small lumpectomy. 8. So I believe that the probability... 8G, no 16. Sorry? 8, 8G, 8 gosh. HG, yeah, HG. Yeah, HG. So in this case, I would assume that the false negative probability is very low. That's true. The other question would be how to manage the lymph node. Would you go for a sentinel node or for a targeted excision of the clip node? Because we know that even if there is a pathologic complete response in the breast in initially nodal positive disease, the probability of having tumor left in the lymph node is about 10%, 5 to 10%. So that would be another question. But for the breast, I do believe that there's no vital tumor left in this case. So you don't need to have surgery. I agree with Dr. Heil in that the possibility of getting a complete response after, a good radiopathological correlation after vacuum-assisted biopsy is high because you used an 8G, and I would say 8G would be the minimum that you should use in these cases. In my case, I would use 7G because that's what
I have. I was surprised to see that you did it tomo guided or mammography guided and not ultrasound guided. I assume this is because you cannot see the clip very well with ultrasound. In our case, we are doing the MiniVap trial together with Ritzeman, in which we are doing 7G vacuum-assisted biopsies of not after post-neoadjuvant treatment, but upfront in tumors smaller than 15 millimeters. And the thing is that if we use Hydromark gel, clip coated with gel, and the good thing about doing it ultrasound guided is that it's a really more multi-directional technique in the sense that if you do it with tomo guided, you only have one direction. You have the Z direction, but still, if you do it ultrasound guided, you can go just about everywhere. It's more like a 3D. But I completely understand. The people from the 12 de Octubre in Madrid did 20 cases with 7G, and they did them all tomo guided after complete response by MR, and they got a false negative rate of 0%. So I guess it's also a valid alternative to use tomo guided biopsy, as long as you sample and as you're generous, as you said, 16 cores is really a generous 8G. It's a generous sample. Yes. Ok, vamos seguir para finalizar o caso, que nós estamos no tempo. Muy bien. La decisión del comité fue igual ir a mastectomía con reconstrucción inmediata con implantes y ganglio centinela. Y en la pieza de la mastectomía se encontraron 2 microfocos submilimétricos remanentes de carcinoma que ni siquiera pudieron tipificar adecuadamente. Así que lo mismo, ¿no? O sea, discutir si esto hubiera sido suficiente, una cuadrantectomía y después radioterapia o no, todavía es un tema en discusión, ¿no? Vamos fechar isso, começando com o Flávio, e depois passar para todos. Para o Flávio, não, com o Alexandre, para falar da radioterapia, uma vez que fez feita a mastectomia. E, na sequência, as possibilidades e uma reflexão de como a gente conseguiu transformar uma doença que antes era muito agressiva em muito menos agressiva e como nós precisamos acompanhar essa mudança do tempo, né? Todos nós. Vamos lá? Do ponto de vista local regional, essa paciente já está tratada. Não vejo muito benefício agregar com a radioterapia adjuvante nesse momento. Acho que a bola vai ficar mais aí para o Flávio. Com essa doença residual, tem uma discussão muito grande se seguiria ou não com que tipo de adjuvância. Eu acho que com o dado que a gente tem, uma lesão, apesar de ser uma micro-residual, eu acho que ainda cabe a mudança do esquema com o TDM1, né? Ela entra no critério, então eu preferiria usar o TDM1 do que continuar com o duplo bloqueio. Lembrar também que essa paciente vai receber a hormonioterapia, né? Ela não entra nos critérios de inibidor de ciclina, ela é um HER2 positivo, foi excluída do Monarch, então ela faria o tratamento hormonal habitual junto com o TDM1. Uma coisa que eu acho que vale a pena comentar também, né? Essa pior sensibilidade da ressonância para avaliar a resposta completa nas pacientes HER2 positivo com receptor positivo em relação às negativas, né? A gente tem uma acurácia muito melhor de avaliação de resposta com a ressonância naquelas com receptores negativos. Doutor Reio, precisamos acreditar mais no tratamento sistêmico para oferecer tratamentos menos agressivos para os pacientes? E nas ferramentas que nós temos de resposta? Tudo levava a crer que ela tinha uma resposta excelente. Yeah,
It is really the question if these micro-invasive foci do make a difference. We do not know from either the Catherine trial nor from the CRATIX subgroup analysis of these very, very tiny residual cancers. We just don't know, but it could be a different situation, and this is the most important question: does it make a difference or not? And we don't know, but I believe that systemic treatment, of course, is the more effective, because if we believe in residual cancer in the breast, we need to believe on the possibility of residual cancer in the body. And this is then the indication for systemic treatment, for further or even escalated systemic treatment. Ok, gostaria de agradecer a todos. Nós já estouramos nosso tempo, mas a discussão estava muito boa. Acho que os casos clínicos para o ano que vem tem que ser 1 hora. É o aprendizado desse ano. Vejo vocês em 2025. Um grande abraço e muito obrigado. Obrigado, parabéns, Henrique. Obrigado.